Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje eu quero refletir com você alguns instantes sobre esse assunto que me chamou muita atenção, que está relacionado aí aos desigrejados, né, que nós vemos no Brasil. E na realidade esse assunto foi levantado aqui em casa há 2 semanas atrás, quando eu recebi uma visita do Brasil, um amigo que esteve conosco aí por 10 dias, e a gente conversou muitas coisas, enfim, e acabou entrando também nesse assunto. E isso me despertou aí uma curiosidade, inclusive depois que meu amigo retornou ao Brasil, fui fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo para saber sobre este fenômeno, né, como alguns pastores estão chamando, e que eu queria me atualizar um pouco mais, né, afinal de contas eu estou fora do Brasil há muitos anos e tem coisas que acabam ficando para trás. Esse assunto foi um dos que me chamou a atenção nos últimos dias. Então, gente, durante a minha pesquisa, logicamente eu descobri aí que o Brasil já tem praticamente 40 milhões de evangélicos no país, e desses 40 milhões, praticamente 4 milhões são desigrejados. E isso me chamou a atenção. Então, num áudio aqui no YouTube, eu encontrei um dos pastores mais reconhecidos aí no Brasil, enfim, comentando sobre o assunto numa entrevista, e ele apresentou até alguns pontos interessantes, explicando o porquê disso, né, o porquê que muitas pessoas estão deixando a igreja. Então ele reconheceu que dentro da instituição existem problemas, né, a serem resolvidos, e ele inclusive também atribuiu a culpa a igreja neopentecostal por explorarem toda essa questão aí de doutrina da prosperidade, de prometerem muitas coisas, aí as coisas não acontecem, e tudo isso acaba afastando aí as pessoas da igreja. Também, né, ele fez uma comparação que eu achei que foi um pouco infeliz, dizendo que essas pessoas que hoje não frequentam mais igrejas, não estão vinculadas a uma denominação evangélica, são como os católicos não praticantes, né? E aí, nesse ponto, realmente eu parei para refletir. Apesar de existirem problemas, né? Pessoas que realmente hoje estão deixando a igreja por simplesmente questões banais, mas, ao meu ver, a maioria das pessoas que hoje não estão mais frequentando uma igreja são pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus. Lógico que dentro da igreja hoje tem muitas pessoas honestas, tem muitas pessoas ali que estão preocupadas, né, com a salvação, enfim, tem pastores que são pessoas justas, corretas, que estão tentando fazer as coisas de forma certa, né, e também membros de igrejas que estão ali dando o seu melhor. Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente dizer que os desigrejados são pessoas que não têm compromisso com Deus, são pessoas que são como filhos, né, de evangélicos que não estão nem aí para nada, simplesmente deixaram a igreja por algum motivo. Por exemplo, esse meu amigo é uma pessoa compromissada com as escrituras, é uma pessoa que tem temor a Deus. E simplesmente essa pessoa não frequenta mais a igreja, por quê? Porque estudando a Bíblia, ela percebeu que muito daquilo que é ensinado hoje na igreja, coisas que até vêm do passado, não condizem com o contexto bíblico. Então, a igreja, ela tomou agora um rumo que cada vez mais ela tem se distanciado da realidade. E a igreja acabou se tornando aí um trampolim, né, para negócios, para entretenimento. E isso está fazendo com que aquelas pessoas honestas com a palavra de Deus deixem de frequentar a igreja. Não uma igreja lotada não significa absolutamente nada. Tanto é que no contexto bíblico diz assim que nos últimos dias as pessoas buscarão líderes segundo os seus próprios interesses, né? Segundo os comichões nos ouvidos, farão para si mestres. E é isso que tem acontecido. Eu particularmente conheço muitas pessoas aí, pastores que são comprometidos com Deus, que estão lá dentro de igrejinha com 20, 30 membros. Por quê? Porque são pessoas que persistem em seguir a Bíblia dentro do contexto dela, ensinar a realidade, a pura verdade. E essas pessoas não conseguem ir para frente. Você entende?
Então, logicamente, eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo que frequenta uma igreja hoje está perdido, a gente está perdendo tempo lá. Não, tem pessoas sérias, mas a igreja hoje ela vive numa situação igual às 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse. Tem pessoas honestas dentro da igreja? Tem, mas a maioria dessas pessoas estão mortas, estão ali lutando pela vida, estão ali, sabe, tentando. Outros já não aguentam mais, já saíram fora. Então, durante essa entrevista que esse pastor estava dando ali para uma rádio, ele tentou atribuir parte da culpa à igreja neopentecostal, né, que explora muito essa questão da doutrina da prosperidade, vem de muitas coisas que não se cumprem, né, e isso acaba afastando as pessoas da igreja. Realmente, eu concordo com ele. Tem muita exploração hoje no meio evangélico aí, né? Muita jogada, por exemplo. Quantas pessoas aí que eu vejo dizendo assim, olha, você tem que frequentar a igreja, você tem que estar lá conosco para você estar debaixo da proteção, da bênção, né, de Deus. Você tem que ter a nossa cobertura. Isso não existe na Bíblia. Se você estiver filiado à nossa igreja, você faz parte do nosso corpo da igreja, você terá a bênção de Deus. Não. Abraão não fazia parte de nenhum corpo de igreja, não existia nem as igrejas de hoje em dia, não existia na época de Abraão. E aí? E ele era idólatra ainda, mas Deus foi lá e falou com ele. E ele foi justificado por quê? Porque ele creu em Deus e porque ele obedeceu a Deus. Você entende? É crer e obedecer. Então, hoje em dia, o que nós vemos nas igrejas aí são ensinamentos de que você tem que crer em Deus, tá? Tipo, mais ou menos venha como está e fique como queres, né? A igreja se tornou um trampolim para negócios, para entretenimento. Então hoje a igreja está lotada, estão maquiando as coisas do mundo e jogando para dentro da igreja para segurar os jovens, né? E tudo isso fere os ensinamentos, fere os princípios de Deus. E por causa disso, muita gente hoje não frequenta mais a igreja. Porém, o que acontece? É mais interessante você ter uma igreja lotada? Mostrar o seu status? Não, eu falo bem, né? Coach, hoje tem coach aí no Brasil, muita gente jogando com psicologia, né? Falando bonito e lotando igrejas, utilizando a igreja como um trampolim para negócios. O cara é psicólogo, o cara é advogado, né? Enfim. E cantores, né? Hoje em dia os cantores também rendem bastante, aí ganham bastante dinheiro com a igreja. Cantam coisas que não tem nada a ver com nada. E tá aí nesse meio todo. Então as pessoas que estudam a Bíblia, que são honestas, veem a situação da igreja hoje, as pessoas não aguentam e saem da igreja. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você é um líder de uma igreja, você tem que prestar atenção nisso. Você quer fazer um teste? Seja sincero com você mesmo. Comece a ensinar, estude, né? Eu não estou falando para você estudar teologia, eu falo estude a Bíblia e o contexto dela e traga ensinamentos puros para a igreja. Que eu quero ver quantos membros vão ter na sua igreja. Se você tem uma igreja gigante, você pode se preparar porque a tua igreja vai esvaziar. O povo não quer, o povo quer ouvir aquilo que interessa. O povo quer ouvir você dizendo que Deus vai te abençoar, que não importa, que se você confessou a Deus, se você crê que Jesus é o Messias, se você fez aquela oraçãozinha mágica ali, né? E usam textos fora do contexto, tá? Você tá salvo e a carne é fraca, tudo bem, a gente peca. Tá tudo certo. O ladrão da cruz ali foi salvo só porque reconheceu que Jesus então morra daqui 5 minutos crendo em Jesus, confessando Ele, se arrependendo dos seus pecados, que aí você vai ser salvo. Se você continuar no mundo de pecado, dizendo que você crê em Jesus, o que está acontecendo? Você está pisando o sangue dele. Você entende? Estude o contexto bíblico que você vai ver. Não sou nem eu que não estou aqui nem para te julgar. É só para você ler um pouquinho mais as escrituras que você vai ver o que realmente é a vontade de Deus e o que é que está sendo apresentado hoje nas igrejas. Estude, não tenha medo. Seja honesto com você mesmo. Você não quer participar do plano de Deus, você não quer entrar no reino de Deus, então estude e veja quais são as suas obrigações para com Deus. É muito simples. Você não precisa de ter um pastor apitando as regras, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não, esqueça. Até mesmo a religião.
né? Religião ela causa mais problemas do que ajuda. Deus ele nunca se revelou como sendo Deus de uma religião, mas Deus é Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos exércitos de Israel, Deus de uma nação. O plano de Deus é para a humanidade, não é para uma organização religiosa. Sabe? Então, assim, realmente a igreja ela vive uma fantasia. Muito bem, eu sei que tem muita gente compromissada, muita gente fazendo as coisas certas, né? Tentando utilizar ali a organização para ajudar as pessoas, né? Para ajudar os necessitados, tudo isso. Não, é muito bom isso, mas não é só isso, né? Então, a gente também tem que trazer ensinamentos puros. Não importa quantas pessoas tem na igreja, a gente não tem que viver às custas dos outros. Então, gente, tudo isso é importante a gente pôr na ponta do lápis e fazer as contas. Porque talvez essas pessoas que hoje não façam parte mais da igreja, essas pessoas são as pessoas que são realmente comprometidas com Deus, né? Então vamos refletir sobre isso, não vamos simplesmente dizer que esses evangélicos que não frequentam mais a igreja não estão sobre a bênção de Deus, porque elas não estão debaixo de uma cobertura religiosa de sei lá quem. Não, isso daí é fantasia, isso não existe, isso é interesse. Isso não existe na Bíblia, no contexto bíblico. Tá? Então, gente, pense nisso. Se você é líder religioso, pense nisso, né? Seja honesto contigo mesmo. Não deixe um pouco a teologia de lado e estude a Bíblia. Não tenha medo. Seja valente e você vai ver. Tá joia? Então fica aqui a minha reflexão. Eu espero que realmente as coisas mudem. Que não adianta ter uma quantidade enorme de pessoas dentro de uma igreja. Não adianta você ter quantidade se você não tiver qualidade. É como diz, né, no contexto bíblico, que quando Jesus vier, assim como foi no dia de Noé, também será nos dias da vinda do Messias. Assim como Noé e a sua família foi salva, né, entrou na arca, enfim, assim será também na vinda de Jesus. Então, hoje nós temos milhares de pessoas, mas quem será salvos? São poucos. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de pessoas frequentadoras de igreja e 4 milhões não. Quem sabe, já pensou se essas 4 milhões são os salvos? E aí? Então, gente, vamos frequentar a igreja? É bom? É legal? A gente tem nosso círculo de amizade, temos as pessoas da mesma fé. Mas está na hora dos líderes religiosos passarem um pouco a limpo, terem um pouco mais de respeito a Deus, não profanar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, se preocuparem realmente com a salvação das pessoas. Não importa quantas pessoas tenham dentro da igreja, quantos membros você tem. É importante você chegar no reino de Deus com uma pessoa do que você ir para a perdição com milhares delas. É sério o negócio. Outro dia até eu fiz um comentário no Facebook e disse que ateu não é aquele que diz que não crê em Deus. Ateu é aquele que diz que crê em Deus e não teme a Deus. Que não considera a vontade de Deus. Esse é ateu. E esse realmente está em má situação perante Deus. Então, gente, é isso aí. Se preocupe com a salvação, mas a sua salvação não depende de uma igreja. Tá? Ela depende do seu comportamento. O comportamento da igreja hoje não é um comportamento que está conforme a vontade de Deus. A religião em si, há muito tempo, ela simplesmente filtra a vontade de Deus e joga com seus interesses. A religião está vinculada mais à politicagem do que realmente a levar o povo à salvação, né? Então, não estou aqui criticando, generalizando de forma alguma, tá? Eu sei que tem muitas pessoas sérias que estão hoje dentro das igrejas, mas a igreja, praticamente dentro de uma forma geral, a maioria das igrejas estão trilhando um caminho que não vai levar ninguém à salvação. É uma igreja que está simplesmente falando o que você quer ouvir para poder receber aquilo que interessa, né? Que é o status, que é a politicagem, tudo isso. Então a gente vai falar o que você quer ouvir para então você estar dentro da nossa igreja. Inclusive meu pai, ele é amigo de muitos
muitas pessoas influentes aí no Brasil, no mundo teológico, e certa vez ele estava numa das conversas com essas pessoas, ele questionou, né? Falou, olha, eu sei que nos livros teológicos aí da igreja, uma igreja tradicional, mais de 100 anos aí, e questionou, né? Olha, a gente vê nos livros que eles mesmos faziam lá, né? Esses amigos dele, que ensinam isso, aquilo. Porém, dentro do contexto bíblico, a gente sabe que isso não é realidade. Isso aqui fere o contexto bíblico e prejudica as pessoas a terem um conhecimento melhor das Escrituras. Talvez algumas coisas até nem vão influenciar na salvação de ninguém, mas se você entende errado essas coisas, outras coisas da Bíblia, outros textos, acabam ficando perdidos, né? E qual foi a resposta? Não, a gente sabe disso, mas se a gente fala, vai acabar gerando um racha dentro da igreja, então não compensa a gente falar. Gente, o racha na igreja está dando do mesmo jeito, né? As pessoas não estão indo na igreja porque estão realmente comprometidas com Deus. Estão indo por causa de entretenimento, por causa de negócio, né? Grande parte dessas pessoas que hoje estão realmente frequentando uma igreja. Então, gente, vamos cuidar com isso, vamos refletir sobre isso. E eu espero que, de certa forma, a gente possa andar nos caminhos de Deus, que é isso que realmente vale a pena. Tá joia? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.